Tá suando, filha. Tá suando também. Ai, é o make-off. Make-off, tá bom. Eu sou o Lucas Moy, eu cheguei para mais um vídeo. E eu pedi no meu Instagram para vocês fazerem perguntas para minha mãe, Patrícia, que ela é psicanalista. E ela resolve o problema dos outros. Então, eu achei nada mais justo do que ela resolver os problemas da galera que tá aí, de graça. Então, eu peguei algumas perguntas com a galera que me mandou no Instagram, só que a galera não entendeu ainda muito bem como que funciona. Tem gente que me mandou pergunta de uma linha só, e às vezes a gente precisa de um pouco mais que isso para analisar, né, mãe? Isso, é legal. Então, o que eu fiz? Eu separei algumas perguntas, eu separei, na verdade, 5 perguntas, não sei quanto tempo vai dar de vídeo, acho que vai dar pouco também, não sei como que vai ser a resposta, porque ela não sabe ainda como que é as perguntas. Nossa, tô aqui ainda até agora. Ela não sabe ainda como vai ser as perguntas, então eu vou passar a pergunta para ela, ela vai responder para vocês, e aí a gente vai ver, né? Eu coloquei aqui numa sequência. A primeira pergunta, deixa eu ver aqui. Gostaria de saber qual é o primeiro passo para gostar de si mesmo em todos os aspectos? Lidar com a autoestima é um assunto muito vasto, assim, para a gente falar um princípio ou de onde começar. Mas, por exemplo... É uma pessoa nova que falou isso pra mim, foi uma pessoa jovem, que deve ter uns 17, 18 anos. Um princípio legal para se começar a ter uma boa autoestima é concluir o que você começa. Começou um livro? Termina. Começou uma atividade na cozinha? Termina. Começou uma atividade fazendo carro, lavando carro, fazendo alguma coisa? Termina. Isso vai dar uma sensação de bem-estar, onde vai estabelecer melhor o comportamento, enfim, as sensações que trazem... Que a pessoa termina o que ela começa, né? Porque Exato. Concluir o que começa. se a gente não termina o que a gente começa, a gente fica com a sensação que a gente nunca faz. Uma sensação de frustração, e a frustração, ela não dá espaço para autoestima nesse quesito, né? A pessoa colocou em todos os aspectos, não sei, ela deve ser satisfeita em alguns aspectos, mas em outros ela não deve Ou sentir. talvez não soube elaborar, né, a própria sensação, o próprio sentimento, mas tem várias dicas, obviamente é muito vasto a questão do assunto da autoestima. Então, concluir o que começa vai te ajudar muito. Já é um começo, já. Já é um bom começo. Aí, de boa? É de boa pergunta, né? Vamos lá. Quais sinais podemos notar em alguém que demonstra que ela não te quer? Eu acho que esse é um pouco mais simples até, né? Notar que alguém não... coisas que a pessoa demonstra que ela não te quer, né? Procure ver se ela fala mais de si mesma ou se ela quer saber algo mais profundo de você. Às vezes a conversa fica muito na superficialidade e a pessoa coloca-se muito à frente do que precisa-se no momento, naquela situação, sabe? De repente você está sentado com alguém e ali no espaço onde vocês têm um clima para se conhecer melhor, para uma intimidade melhor, e a pessoa começa a falar dela, a pessoa começa a ser muito superficial, fica ligado porque pode ser que ela esteja querendo outras coisas e não propriamente um relacionamento contigo. Interessante. Tá, vamos lá para mais um então. Tá. Vou testar essa última vez. Se não for, aí a gente faz de novo. A gente faz de novo não, a gente faz outro dia. Deixa eu até dar uma olhada aqui de novo. Dá uma olhada aí, porque se não tiver ainda. Mas o papai também não vai saber, vai? Tá mostrando. Dessa vez. Então, gente, a gente já gravou, na verdade, tudo 2 vezes. Só que não tava gravando. Tava gravando, mas aí deu erro. Então a gente vai voltar. A gente só respondeu uma pergunta até agora. A gente vai voltar e fazer as outras 4 de novo. Então, se a gente for meio curto nas respostas, é porque a gente já respondeu também. Então, vamos para a segunda pergunta. Quais sinais podemos notar em alguém que não demonstra... Eita, essa daqui já foi não. Então, já para a terceira pergunta. Como lidar com a frustração de estar formada e não atuar na área de formação? Então, como já dissemos, existe uma barreira nessa frustração. Essa frustração provavelmente foi um trauma que hoje é um obstáculo, que hoje você está chamando de frustração. Então, assim, por quê? Porque o que nós fazemos, concluímos, nós queremos exercer, obviamente, né? Então, talvez por conta pode ter sido minimizada, parada, não conseguiu avançar em algum serviço, em alguma atividade, onde alguém pode ter desprestigiado você nesse aspecto, aí houve uma frustração. Então perceba que a gente precisa de uma... Ou talvez ela queira dizer que ela venceu também, tipo, eu quero
não tô atuando na área, então fica aparentando para os outros que eu me formei, mas eu não exerci a minha função e tal, não consegui finalizar. Aí já é uma outra questão, aí nós estamos lidando com outros tipos de sentimentos, né? Já não é propriamente a frustração por não exercer a função. O que eu estou entendendo dessa pergunta é que existe uma barreira, houve um trauma, uma dor que paralisou você e aí vem a frustração, tá? Então é preciso saber o contexto dessa frustração para a gente dar uma resposta mais assertiva com relação a essa pergunta. Eu gostaria de saber o porquê eu tenho tanto medo de altura. Já respondi essa pergunta 3 vezes, gente. Tanto medo de altura. Tipo, tenho medo de sentir adrenalina, principalmente em relação à altura. Ou até mesmo em subir uma escada avulsa, ou até consigo subir, mas na hora de descer é um parto para descer. Então, a pessoa tem medo de altura, de adrenalina, de sentir esse tipo de adrenalina. O que pode ser? Medo da vulnerabilidade, não estar no controle, por exemplo, pode ser um dos fatores, né? Então, a situação de risco também pode ser uma situação de risco real, que você viveu na infância, como pode ser fantasiosa, você sentiu que é uma sensação de risco. Então, as fobias, elas têm causas muito específicas e vai muito de indivíduo para indivíduo. Tem gente que não gosta de se sentir preso, né? Que se você prender a pessoa se desespera. Quando minha mãe foi comprar essa mesa, ela disse que ela estava no elevador com os caras que estavam descendo, o cara tinha medo de estar dentro do elevador porque falava que era uma caixa. Ele dizia pra mim assim, você não sente medo dessa caixa te levando, quer dizer, pra onde você não sabe, e depois ela desce com você e você também não sabe, né? Você não se sente assim presa. Então, o que a gente vê, provavelmente em algum momento da vida dele, ele se sentiu acuado, sem possibilidade de escolha, né? Sem opção, e aí ele se vê levado, né? Ele se vê conduzido por algo que ele não queira, e aí ele tem medo. Todas as fobias, elas têm é o reflexo do passado. Então não é que eu tenho medo do elevador hoje, porque eu tenho medo de um elevador, porque eu tenho medo de subir. Não, é um reflexo do que foi vivido na infância. Então, cada caso é um caso. Se trata de uma fobia, então é preciso, para elaborar melhor uma resposta, é preciso saber o contexto. Gostaria de saber o porquê eu perdoei o meu pai, mas não consigo sentir o amor de filha por ele. Então, o que falamos da outra vez foi que o perdão é também um processo de luto. Por quê? Se eu tenho que perdoar é porque eu fui ofendido, eu fui injustiçado, eu me senti injustiçado. Mesmo que seja fantasioso para você, foi real. Então eu preciso liberar essa pessoa, eu preciso perdoar. Quando eu perdoo, eu perco. E quando eu perco, eu entro num processo de luto. O processo de luto tem 5 fases. Então, provavelmente você pode estar tendo essa sensação, essa frustração de não estar ainda amando seu pai, mas gostaria, porque está numa dessas fases. Isso vai acontecer quando a última fase do luto, que é a aceitação, que estabelece uma paz interior, ela vai trazer essa sensação de gozo, de alegria de estar com seu pai novamente. Então é preciso passar pelas fases do luto. Mas pode acontecer dela nunca sentir amor de novo por ele? Ou... Se você ter resistências a esse processo do luto. Porque se ele se completar, como é o normal, é o natural, você vai chegar a um ponto de aceitação. E esse ponto de aceitação vai te trazer paz interior, essa paz vai te conduzir a uma sensação de gozo com seu pai, novamente. As pessoas que têm luto, que sentem luto, pode acabar sentindo luto rapidamente? Ou o luto sempre tem um prazo normalmente padrão, assim? Falamos sobre isso. Né? Então, tem pessoas que elaboram em um mês um bom luto. A pessoa ela consegue entender, compreender, aceitar, que é fundamental. E aí a paz permeia a pessoa. Agora, quando existe uma dependência com relação a qualquer tipo de perda, né, ou um apego, poderíamos chamar assim, tem uma resistência maior. Aí o que acontece? O processo do luto não é fechado, esse ciclo, e aí a pessoa fica entre essas 5 sensações. Ela pode viver eternamente com raiva, ela pode viver eternamente barganhando,
ela pode viver eternamente com algumas sensações que fazem parte do processo do luto. Então, né, para isso é que a gente trabalha muito em terapia, porque às vezes a pessoa não reconhece que fase ela está, não consegue sair, e um profissional da área consegue ver mais além. Pessoas o que mais ajuda bem muito. resolvidas, no caso, passa mais rápido pelo luto ou não difere isso? Então, pessoas mais maduras com relação a emocionalmente falando, né, psicologicamente falando, e também com experiências de vida, né, conseguem elaborar melhor. Você acha que se a pessoa Mais falar aspectos. sobre o luto, passa mais rápido ou quando ela guarda pra si? Tipo, Então, depende muito do temperamento. Tem temperamentos que preferem guardar e se dão muito bem, assim, guardando, não externando tudo. Tem pessoas que não conseguem interiorizar nada, elas precisam externar tudo. Então, depende muito do temperamento. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não. Vai muito de pessoa para pessoa, tá? De personalidade, cada um tem uma estrutura mental. Então, luto é algo muito individual. essas foram as 5 perguntas. Eu não lembro se eu falei no começo do vídeo, mas nas próximas vezes que vocês mandarem perguntas, tenta mandar as perguntas às vezes um pouco mais bem explicadas. Pode mandar aí nos comentários também, mas você pode também me mandar no Instagram, que fica muito mais fácil pra gente poder passar pra ela depois, e você passa anonimamente, sem problema nenhum. Vou deixar o Instagram dela pra vocês seguirem aí também, tá aí embaixo na descrição no vídeo. Não esqueça de deixar o like, de compartilhar. E que a gente vai tentar fazer isso um quadro semanal pra gente ficar postando sempre aqui pra vocês e respondendo as perguntas. Então, pode mandar pergunta que provavelmente a gente vai responder aqui também. Fechou? Tchau! Tchau!